Olá, meu amigo, minha amiga. Como é bom estarmos juntos estudando a palavra de Deus inspirada do Senhor na série Nisto Cremos. Como é bom tê-lo conosco, como é bom tê-la conosco para estudarmos esses assuntos maravilhosos. Já estamos na oitava crença das 28 do Nisto Cremos. Estamos na terceira doutrina fundamental das Escrituras Sagradas, que é a doutrina da salvação. Hoje nós vamos falar da oitava crença. Vamos falar sobre o grande conflito. Mas antes de estudarmos a palavra de Deus, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. E por falar em YouTube, você está nesse momento assistindo, você que é internauta, você está nos ouvindo através das plataformas do YouTube, né? E como também você que está no YouTube pode se inscrever. Vai lá, se inscreve, ative o sinal também, para que você possa estar sempre comunicado com a palavra de Deus, possa ser comunicado, avisado pelo YouTube que estamos em direto, estamos com uma nova série, estamos ao vivo. É muito bom ter a sua presença, a sua companhia no Nisto Cremos. Antes de estudarmos a oitava crença, o grande conflito, eu gostaria que você, se puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado pela tua presença no estudo deste momento, deste episódio, o oitavo dos 28 que estamos estudando acerca das doutrinas fundamentais, das crenças fundamentais extraídas da tua palavra. Abençoe o internauta que nos ouve, que nos assiste, que estuda juntamente comigo, que ele possa ser iluminado, que todos possamos ser iluminados, para que possamos entender a tua inspirada palavra. Nos dê uma noite de muita paz, de compreensão das tuas sagradas escrituras, pois te fazemos este pedido e o pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já estou com a Bíblia. Se você puder tê-la em suas mãos, ter um papel e uma caneta, um lápis, para que você possa anotar os pontos essenciais, os pontos importantes. E no nosso chat do YouTube, você pode também fazer a sua pergunta, pode fazer a sua colocação. Diga para nós o que você gostaria de saber. Faça a sua escolha, a sua opinião. Participe conosco, estude conosco, compartilhe, viralize esperança, porque o Nisto Cremos tem proporcionado esta oportunidade para que você e eu possamos juntos estudar a sua palavra inspirada. Sobre o grande conflito, toda a humanidade está agora envolvida neste conflito cósmico colossal entre Cristo e Satanás, quanto ao caráter de Deus, sua lei e sua soberania sobre o universo. Esse conflito se originou, sabe onde? No céu. Quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha por exaltação própria, tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião neste planeta, ao induzir nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao pecado. Esse pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade, no transtorno deste planeta, criado e em sua consequente devastação por ocasião do dilúvio global, conforme está registrado no livro de Gênesis, desde o seu capítulo 1 até o capítulo 11. Observado por toda a criação, este mundo se tornou o palco do conflito universal, amigo, amiga, dentro do qual será finalmente vindicado o amor de Deus. Para ajudar seu povo nesse conflito universal, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais para os guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. As Escrituras retratam uma batalha cósmica entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Interessante é que, se compreendermos esta controvérsia na qual se acha envolvido todo o vasto universo, compreenderemos com certeza a grande pergunta: por que Jesus veio a este planeta?
Como pôde o pecado se originar em um ambiente perfeito? Os anjos, seres pertencentes a uma ordem superior à dos seres humanos, conforme Salmo capítulo 8, verso 5, eles foram criados para desfrutar de íntimo companheirismo com o seu Criador, com o próprio Deus. Possuindo força superior e sendo obedientes à palavra de Deus, de acordo com Salmo capítulo 103, verso 20, eles funcionam como servos ou espíritos ministradores. Embora geralmente invisíveis, por vezes podem assumir a forma humana, de acordo com Gênesis 18, 19. Foi por meio de um desses seres angelicais que o pecado foi introduzido no universo. Utilizando os reis de Tiro, por exemplo, e de Babilônia como descrições figurativas de Lúcifer, as Escrituras provém vislumbres de como a controvérsia, querida ovelha, cósmica iniciou. Lúcifer, filho da alva, ungido como querubim cobridor, diz a Escritura, residia na presença de Deus, Isaías 14, verso 12, Ezequiel 28, verso 14. As Escrituras dizem: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 12 e 15. Embora o surgimento do pecado seja inexplicável, querida ovelha, e injustificável, não podemos justificar, isso começou no orgulho de um ser celestial chamado Lúcifer, porque com a sua formosura ele se orgulhou, conforme Ezequiel 28, 17. Lúcifer se recusou a permanecer contente com a sua exaltada posição recebida pelo Criador. Em seu egoísmo, cobiça e igualdade, ele queria ser igual a Deus. Ele dizia: Tu dizias no teu coração, a Bíblia diz, eu subirei acima no céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Serei semelhante ao Altíssimo, diz a Bíblia. Isaías 14, versos 13 e 14. Contudo, embora ele desejasse a posição de Deus, ele não almejava o seu caráter. Ele ansiava possuir a autoridade de Deus, interessante, mas não o seu amor. A rebelião de Lúcifer contra o governo de Deus foi o primeiro passo em sua transformação em Satanás, ou o adversário. As dissimuladas ações de Lúcifer cegaram muitos dos anjos ao amor de Deus. Vocês sabiam disso? O descontentamento e deslealdade resultantes em relação ao governo divino cresceram até que uma terça parte dos anjos se uniu a ele em rebelião, de acordo com Apocalipse 12, verso 4. A tranquilidade do reino de Deus foi perturbada. E a Bíblia diz em Apocalipse 12, 7 que houve guerra no céu. Houve batalha no céu. E resultou isso nas seguintes palavras: a grande serpente, o grande demônio Satanás, ele foi atirado para a terra e juntamente com ele os seus anjos. Apocalipse 12, verso 9. Como os seres humanos se envolveram nessa batalha? Você pode estar me perguntando nesse momento. Que é intrigante saber como é que Deus criou seres perfeitos e de repente esses seres perfeitos se rebelam contra ele. Justamente um anjo perfeito se rebelou contra Deus e trouxe essa rebelião para o planeta Terra. Lembram que Satanás fez surgir em Eva o descontentamento com a posição por ela ocupada? Ela ficou envaidecida com a perspectiva de se tornar igual a Deus. Aceitou as palavras do tentador, pelo que duvidou do próprio Deus. Desobedecendo ao mandamento divino, vocês lembram do mandamento? Comer do fruto proibido. Então, ela influenciou seu esposo, que igualmente comeu o fruto. E pelo fato de crerem nas palavras de Satanás, mais do que nas palavras do seu Criador, eles traíram sua confiança em um Deus. Traíram a sua deslealdade no Deus Todo-Poderoso e, tragicamente,
As sementes da controvérsia que havia começado lá no céu por um anjo lançaram raízes aqui no planeta Terra, de acordo com Gênesis 3. E ao seduzir nossos primeiros pais ao pecado, o que aconteceu? Satanás engenhosamente roubou-lhes o domínio que possuíam sobre esta terra, reclamando glória para si, o título de príncipe deste mundo. Satanás desafiou a Deus, seu governo e a paz de todo o universo a partir do seu novo quartel-general, o planeta Terra. O impacto sobre a raça humana foi muito grande. Esses efeitos da batalha entre Cristo e Satanás em pouco tempo se tornaram evidentes, queridos, à medida que o pecado distorceu a imagem de Deus que havia na humanidade. Embora Deus houvesse oferecido seu concerto de graça à raça caída por meio de Adão e Eva, em Gênesis 3, verso 15, não é? O filho mais velho do casal, Caim, acabou assassinando seu irmão Abel, Gênesis 4, verso 8. A maldade continuou a se multiplicar até que, tristemente, Deus teve de dizer a respeito do homem que a sua maldade se havia multiplicado aqui na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6, verso 5. Deus utilizou um grande dilúvio para purificar o planeta e seus impenitentes habitantes e concedeu à raça humana um novo começo, de acordo com Gênesis 7, 17 a 20. Pouco tempo decorreu, contudo, antes que os descendentes do fiel Noé, lembram de Noé, se desviassem do concerto de Deus. Embora Deus houvesse prometido jamais tornar a destruir esse planeta pelo dilúvio, eles desafiadoramente, amiga, concretizaram sua desconfiança de Deus ao agirem, de forma contrária aos mandamentos de Deus, erigindo uma grande torre, dispondo de meios para escapar a um possível dilúvio. E nessa ocasião, Deus subverteu a rebelião humana pela confusão dos idiomas, conforme Gênesis capítulo 9, versos 1, 11, etc. Então a terra se aproximou de uma apostasia tão grande, Deus estendeu seu concerto novamente a Abraão. E foi por intermédio desse patriarca, Deus planejou abençoar todas as nações do planeta Terra. E contudo, as sucessivas gerações de descendentes de Abraão se provaram também infiéis ao gracioso concerto divino. Deus sempre vem renovando seus concertos. Envolvidos no pecado, contribuíram com Satanás essas nações, ajudando-o a alcançar seu objetivo na grande controvérsia, que foi a crucifixão do autor e fiador do concerto, Jesus Cristo. Esse planeta, sem sombra de dúvidas, é o palco deste grande conflito. Lembram que houve uma grande convocação cósmica na época do patriarca Jó? O relato de Jó provê lampejos adicionais a respeito da grande controvérsia. Assim começa o relato do livro. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, diz a Bíblia em Jó, também veio Satanás entre eles. Então, perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Jó capítulo 1, versos 6 e 7. Foi então que o Senhor disse a Satanás: observe o meu servo Jó, ele obedece fielmente às minhas leis, ele é perfeito. Jó 1, verso 8. Satanás então contra-ataca, dizendo: sim, ele é perfeito, mas é apenas porque precisa pagar a ti. Não é verdade que tu o proteges? Cristo então respondeu que Satanás permitiu, que Satanás provasse ao patriarca, ao seu filho. E desde a sua vida, ele foi, Deus permitiu que ele fosse, tivesse recebido alguns golpes terríveis. E Satanás, com a permissão divina, aplicou esses golpes. Amigos, o planeta é o palco do grande conflito. Que história dramática, que as Escrituras contam.
As Escrituras estabelecem dizendo, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. É bom a gente abrir um parênteses aqui, falando dessa história de Jó, não é? Jó e o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios, que eu recitei para vocês no capítulo 4, verso 9, que diz que nós somos espetáculos ao mundo. É verdade, desde a época do patriarca Jó, houve esta conversa entre Deus e Satanás. O próprio Satanás estava sendo o representante deste planeta diante de todos os planetas do vasto universo. Em uma reunião, em um lugar lá no universo. Nós não sabemos que lugar foi esse. O que nós sabemos, e a Bíblia comprova, é que a Terra não foi. Porque quando Satanás se apresenta, ele vem de rodear a Terra e passear por ela. Foi a própria resposta que dera ao próprio Deus, que já sabia, claro, a resposta. Então Satanás, ele veio a este planeta, o pecado veio lá de cima, não porque Deus quisera, né, fazer o pecado, mas esse mistério, né, da iniquidade terrível que veio lá de um coração perfeito chamado Lúcifer, Deus o expulsou e esse pecado veio para o planeta Terra. Chegando aqui, os nossos primeiros pais deram de mão beijada ao nosso planeta, porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, de fato eram e receberam de Deus essa missão de administrar o planeta Terra, de serem os nossos representantes diante dos outros planetas não caídos. Por falar nisso, há de fato, de acordo com a narrativa bíblica, né, que nós lemos na história de Jó, do patriarca Jó, há de fato indícios de que há mundos não caídos e há seres vivos, seres viventes criados por Deus, perfeitos, que representam esses seres, esses planetas não caídos. Então, abrir esse parênteses para você entender que, de fato, a história de Jó, e justamente o primeiro capítulo, deixa bem nítido, deixa indícios de que, de fato, Satanás tornou-se o príncipe deste mundo, portanto, ele roubou este planeta, ele sequestrou este planeta dos nossos primeiros pais, tornando-se assim o representante deste planeta, o príncipe deste mundo. Até o próprio Cristo declarou isso no Novo Testamento, príncipe deste mundo, né? Então nós somos espetáculos, e o pecado, ele rompeu o relacionamento existente entre Deus e o ser humano, amigo. E tudo que não provém de fé, como diz a própria Bíblia, é pecado, Romanos 14, verso 23. A transgressão dos mandamentos de Deus, ou leis, é o resultado imediato da falta de fé, a evidência de ruptura do relacionamento entre Deus e o homem. Por outro lado, por meio do plano da salvação, Deus pretende restaurar a confiança no Criador, a qual leva a um relacionamento de amor que se manifesta por ele através da obediência. Eu vou dar um spoiler para vocês, que no próximo estudo nós vamos falar um pouquinho desse plano redentivo de Deus, trazendo o próprio Cristo aqui a esta terra para viver nesta terra, para morrer nesta terra, para ressuscitar nesta terra e depois para ascender ao Pai, por mim e por você, por nós seres humanos pecadores. Conforme observou o próprio Cristo, o amor conduz à obediência, João 14,15. Nesta nossa era de ilegalidade, os absolutos são neutralizados, você não acha? A desonestidade é louvada, a corrupção é um meio de vida, o adultério, por exemplo, é avassalador, e os acordos, tanto internacionais quanto pessoais, são considerados como pouco importantes. É nosso privilégio olhar para o além, né? Além de nosso desesperado planeta, em direção a um Deus que vela por nós, que é onipotente. Essa visão mais abrangente nos revela a importância da expiação efetuada por nosso Salvador, pois ela está fazendo a controvérsia universal se aproximar do capítulo final.
Então, qual é a questão-chave nesta luta, pastor, de vida ou morte que se trava no universo? A lei e o governo de Deus, por exemplo, a lei moral de Deus, é tão necessária à existência de seu universo quanto o são as leis físicas que mantêm unido e em funcionamento. Pecado, diz a Bíblia, é transgressão da lei, 1 João 3,4. Ou a ausência da lei, conforme indica a palavra grega anomia. A ausência de lei resulta na rejeição de Deus e de seu governo. Em vez de admitir sua responsabilidade pelo estado de ilegalidade existente neste planeta, Satanás, ele lança acusações contra Deus. Afirma que a lei de Deus, segundo ele, Satanás, arbitrária, restringe a liberdade individual. Pare para pensar. Adicionalmente, acusa Satanás uma vez que é impossível obedecer à lei, ele diz. Ninguém pode obedecer à lei. Em sentido contrário aos interesses dos seres criados. Através dessa constante e insidiosa subversão da lei, Satanás tenta subverter o governo de Deus e até mesmo destruir o próprio Deus. Esse é o desejo do diabo. Cristo e a questão da obediência, nós podemos entender muito bem que Jesus, ele durante toda a sua vida, todo o seu ministério aqui, do lado de cá do céu, na terra, ele foi de encontro a Satanás, de encontro ao governo das trevas. E o interessante é que ao enfrentar as tentações aqui na terra de Satanás, as quais o prepararam para se tornar misericordioso e fiel sumo sacerdote, Cristo se defrontou em combate direto com o diabo mortal. Lá no deserto, depois de haver jejuado durante 40 dias, Jesus foi tentado por Satanás a transformar as pedras em pão, dando assim uma prova de que realmente era ele o Filho de Deus. Mateus 4, verso 3. Assim como Satanás havia tentado Eva a duvidar da palavra de Deus lá no Éden, em Gênesis, ele tentou levar Cristo, amiga, a duvidar da validade daquilo que Deus lhe dissera por ocasião do seu batismo. Lembram? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Se Cristo houvesse tomado o assunto em suas próprias mãos, amigo, transformando aquelas pedras em pães, a fim de provar que era o Filho de Deus, também teria, à semelhança de Eva, revelado falta de confiança em Deus. Percebe? Sua missão teria findado em fracasso. A mais elevada prioridade de Cristo, queridas ovelhas, porém, era viver pela palavra do Pai. A despeito de sua imensa fome, respondeu à tentação de Satanás simplesmente com as palavras: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. Em outra tentativa para derrotar a Cristo, vale lembrar, Satanás lhe ofereceu uma visão panorâmica de todos os reinos do planeta, prometendo-lhe nas seguintes palavras: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus 4, 9. Ele deixou implícito que, assim procedendo, Cristo poderia reaver o mundo, completando então sua missão, sem ter que suportar a agonia do Calvário. Sem um momento sequer de hesitação, Jesus ordenou: retira-te, Satanás. Então, utilizando as Escrituras, mais uma vez, a mais efetiva arma desta guerra universal, querida ovelha, o Salvador prosseguiu: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mateus 4, verso 10. Essas palavras encerraram a batalha. Pelo fato de manter sua total dependência do Pai, Cristo havia conseguido derrotar a Satanás. Glória a Deus. A luta final foi no Calvário. Essa controvérsia entre o bem e o mal, o clímax foi no Calvário. Satanás intensificou seus esforços no sentido de fazer abortar a missão de Jesus à medida que o tempo se aproximava do fim. Lembrem, o inimigo foi especialmente bem sucedido ao utilizar os líderes religiosos da sua época, cuja inveja
face à popularidade de Cristo, causou tantos problemas que ele teve de encerrar seu ministério público, de acordo com João 11, versos 45 a 54. Conforme a traição, de seus discípulos, um dos seus discípulos, eles, de forma terrível, aprisionaram Jesus, condenaram Jesus à morte, conforme a Bíblia diz, e em absoluta obediência à vontade de seu Pai, Jesus permaneceu fiel, querida, até a morte. E esses benefícios, tanto da vida quanto da morte de Cristo, estenderam-se para muito além do ilimitado mundo dos seres humanos. Falando a respeito da cruz, Cristo disse: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe, se referindo a Satanás, será expulso. João 12, verso 31. O príncipe deste mundo já está julgado. João 16, 11. A controvérsia cósmica atingiu o clímax aonde? No Calvário. O amor e a fiel obediência demonstrados por Jesus Cristo ali na cruz, face à crueldade de Satanás, subverteram a posição deste, assegurando sua derrota final. A doutrina da grande controvérsia, do grande conflito, revela a tremenda batalha que afeta todas as pessoas, uma vez nascidas neste planeta Terra, ou seja, que em realidade atinge todos os rincões deste planeta, deste universo. Diz a Bíblia, porque a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, verso 12. A doutrina produz um estado de constante vigilância, amigo. A compreensão desta crença convence a pessoa da necessidade de combater o mal. O sucesso será possível tão somente por meio da dependência de Jesus Cristo, o capitão dos exércitos, aquele que é forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, diz Davi em Salmo 24, verso 8. Conforme o apóstolo Paulo, o fato de assumirmos a estratégia de sobrevivência indicada por Cristo significa tomarmos sobre nós toda a armadura de Deus, está aqui, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, versos 13 a 18. Quão grande é o privilégio, amigo, do verdadeiro cristão. Viver uma vida que se caracterize pela paciência e fidelidade, uma permanente prontidão para enfrentar o conflito. Amigo e amiga, manifestando constante dependência daquele que nos torna mais que vitoriosos. Romanos 8, 37. Isso explica o mistério do sofrimento. O mal não se originou com Deus. Vale lembrar isso. Aquele que ama a justiça e aborrece a iniquidade, Hebreus 1:9, não pode ser acusado diante da miséria deste mundo. Satanás, um anjo caído, é o responsável, minha querida ovelha, pela crueldade e sofrimento. Podemos compreender melhor os roubos, os assassinatos, funerais, crimes, acidentes, aqueles que mais nos partem o coração, não é? Quando os contemplamos dentro da moldura do grande conflito. A cruz testifica tanto da capacidade destruidora do pecado, quanto das profundidades do amor de Deus
em favor de nós pecadores. Portanto, a grande controvérsia constitui um tema que nos ensina a odiar o pecado e a demonstrar o amor pelo pecador. Ela expõe o atual interesse amorável de Cristo pelo mundo. Após seu retorno ao céu, Cristo não deixou seus filhos órfãos. Manifestando grande compaixão, providenciou-nos todo o auxílio possível na batalha contra Satanás. O Espírito Santo foi comissionado a encher-nos em favor de Cristo, representando nossa constante companhia até que Jesus retorne outra vez, de acordo com João 14,16. Os anjos também foram comissionados a se envolver com a sua obra salvadora, de acordo com o autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 14. A nossa vitória está assegurada, querida. Podemos manifestar esperança e coragem quando contemplamos o futuro, uma vez que o nosso Mestre está no comando. Nossos lábios podem se abrir em magnífico louvor diante de sua obra redentora. Amém? Ele revela o significado cósmico da cruz. A salvação da humanidade acha-se em jogo durante o ministério e morte de Cristo, pois ele veio para oferecer a sua própria vida para a remissão de nossos pecados. Ao assim proceder, Cristo vindicou o caráter, a lei e o governo do seu Pai, contra os quais Satanás lançara falsas acusações. A vida de Cristo vindicou a justiça e a bondade de Deus, demonstrando que a lei e o governo de Deus eram justos. Cristo revelou a falta de fundamento dos ataques do diabo contra Deus, mostrando que por meio de total dependência do poder e da graça de Deus, os pecadores arrependidos podem, sem sombra de dúvidas, se erguer acima dos aborrecimentos e frustrações causados pelas tentações e podem viver vitoriosamente em relação ao pecado, porque têm o amor maravilhoso de Jesus. Que maravilha, não é, querido? Que maravilha, querida, saber que o mal não teve sua origem em um Deus amoroso, mas em um anjo que se rebelou contra ele, tornando-se o que nós conhecemos, de acordo com o estudo de hoje, Satanás. O antigo dragão, a antiga serpente, chamado de diabo, o sedutor de todo mundo. Durante esse estudo aprendemos que Satanás, ele tanto acusou Jesus e tem acusado todos os seres humanos, e ele continua a nos acusar, continua a nos tentar, continua diante de Deus dizer que nós não temos condições de sermos salvos, mas ele já foi derrotado de acordo com as Escrituras. Jesus esmagou a cabeça do dragão. Jesus esmagou a cabeça da serpente de Satanás lá na cruz, há alguns milênios atrás. Glória a Deus por isso. O diabo continua tentando seus filhos, a cada um de nós, a mim e a você. De acordo com esse estudo, eu mencionei que Deus nos dá força e juntamente com como Ele permite que sejamos tentados, mas mesmo assim com as provas, com as tentações que nos permite, Ele nos concede força para vencermos todas as tentações e sairmos ilesos nas provações. Aqui é uma arma poderosa contra as ciladas, contra as tentações de Satanás. Estude a Bíblia todos os dias. Testemunhe deste livro para muitas pessoas que ainda não conhecem o segredo da vida eterna que está aqui nesta linda, inspirada palavra, nessa inspiração divina. E um dos segredos também, além do testemunho, além de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, colocá-la em prática, ele disse que a oração é poderosa e Jesus fez uso dela para vencer as artimanhas
as tentações, os estratagemas de Satanás. Convoco a você, nos momentos de aflição, a unir-se em oração, a se ajoelhar a Deus através da oração e pedir misericórdia, porque Ele é digno de toda honra e louvor, porque com nossas próprias forças, não, amigo, nunca venceremos a Satanás, porque Satanás, ele é 1000 vezes mais poderoso do que nós seres humanos. Mas eu tenho uma boa notícia a dizer para você, amigo, amiga, que me ouve, que me assiste. Satanás é 1000 vezes, verdade, 1000 vezes mais poderoso do que nós, do que eu e você. Mas a notícia é boa, é que Jesus é 1000 vezes mais poderoso do que Satanás. A oração não faz Deus baixar até nós. Então faça uso dela, porque ela eleva-nos até a presença dele. A oração é o abrir o coração a Deus, como a gente abre ao nosso mais amigo íntimo, amiga íntima. Então faça uso dessa poderosa arma que é a oração, que o próprio Jesus, Filho de Deus, fez uso, sendo o próprio Deus, e utilizou para vencer o diabo e os seus estratagemas. Você gostaria de se unir a mim em oração? Mas antes, escute que há poder na oração. Há poder porque Deus ouve a oração do fiel, do justo. E a oração do justo tem muito poder, porque é a oração sincera. Enquanto você ouve, alguém está orando por mim, entregue sua vida a Jesus, porque há poder na oração. Ouça e se entregue a Jesus. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Alguém está orando por mim. Eu sei porque as bênçãos dos céus pude sentir. Senti meu coração sendo tocado. Senti poder do céu sobre mim. Alguém está orando por mim. O toque do Espírito de Deus pude sentir. Um refrigério veio em minha alma. A paz do céu aqui pude sentir. O poder da oração transforma vidas e corações. O poder da oração pode curar. É Deus que nos responde conforme a nossa fé. Com Deus falamos sempre através da oração. É Deus
todas as coisas te são possíveis. Alguém está orando por mim. Ô querido, ô querida, você está orando por mim? Pois não se esqueça, quando você no chat faz um pedido de oração, a gente anota os seus pedidos e a gente tem orado por você que é internauta, que assiste, que ouve o Nisto Cremos. Há poder na oração. Que bom que você está orando por mim. Lembre-se, eu sempre estarei orando por você. Jesus orou por mim. Jesus orou por você. Vamos orar uns pelos outros, porque a oração tem poder. Ore comigo, se puder. Feche seus olhos. Querido Pai Celestial, obrigado porque Jesus orou por mim. Jesus orou por cada um de nós. E a prova disso lá no Getsêmani, vencendo todas as estratégias do maligno, ele copiosamente chorou. Ele copiosamente suou sangue por cada um de nós, já sabendo o que seria de nós sem a presença de Jesus na nossa vida. Eu oro por cada internauta, eu oro por cada pessoa que aqui ouviu, está assistindo Nisto Cremos, está passando por momentos difíceis, momentos de reveses, momentos de sofrimento. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que o Senhor conforte o nosso coração e, se for da tua vontade, ouça a nossa oração. Dá-nos a tua bênção, dá-nos o teu poder e a tua graça, pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Maravilha o estudo de hoje, não é? Que Deus abençoe você, amigo. Muito bom tê-lo conosco, tê-la conosco. Mas olha, vamos para o próximo tema, para o próximo episódio. E até lá, vamos orar por você. E a gente vai fazer esse pacto. Você ora por mim e eu oro por você. Não se esqueça, foi o apóstolo quem disse que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. Até o próximo encontro. Deus te abençoe.